Falando ainda de Donald Trump, o presidente americano afirmou que vai adiar mais uma vez a cobrança de tarifas sobre as importações que chegam ao país vindas do México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que a colaboração com os Estados Unidos tem dado resultados sem precedentes. Sheinbaum afirmou ainda que os dois governos vão continuar trabalhando juntos, particularmente em temas de migração e segurança, que incluem a redução do tráfico ilegal de fentanil para os Estados Unidos, assim como de armas para o México. Trump ainda adiou por um mês as tarifas para montadoras do país e para o Canadá também. E hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. A reunião será por videoconferência e está marcada para logo mais às 5h30 da tarde. Mais uma pauta para a gente acompanhar ao longo do dia. Em outro programa, não estaremos mais aqui, Cíntia, mas, de fato, quando a Priscila fala sobre a política do terror, posso definir assim o que você falou? Exatamente. Política do terror? Perfeita definição. O tarifaço que ele está disparando é mais ou menos isso também, nessa linha, né? Primeiro ele assusta, lança uma tarifa dessa magnitude, depois recua, negocia. Isso tem se mostrado praticamente assim uma constante, né? Ele dá uma... Só que... Quando a gente está falando numa situação de tarifas, de imposições econômicas, você abre a margem, mais das vezes, para negociações. Então, é mais uma estratégia de negociação mesmo. Como quando a gente vai vender alguma coisa, normalmente se coloca um preço acima, porque sabe que a pessoa vai dar uma chorada e vai ter um preço menor. Então, até aí, eu, que também não sou economista, nada, mas entendo que na nossa vida, no cotidiano, isso faz parte de um expediente de negociação. É muito diferente de ir num local onde há uma questão envolvendo guerra, morte de tantas pessoas, questão humanitária, e jogar uma bomba de palavras que pode desestabilizar um acordo que está em andamento. Então, são coisas diferentes. Economicamente, está dando a impressão que é isso mesmo que ele faz. Ele dá uma avançada, né? E aí depois vai dando uma recuada. A gente espera que o vice-presidente consiga ter uma negociação positiva, porque, como já se disse, muitas vezes ninguém aqui está torcendo contra o Brasil. A gente torce para que as coisas melhorem, porque a melhoria vai aproveitar todo mundo. Grande vantagem a gente leva, se tudo der errado, é como botar fogo na própria casa e comemorar que está lá dentro, né? Então, não é um intuito de ninguém. Mas realmente dá a impressão que ele tem mesmo essa postura, Lívia. Ele dá uma assustada. E na parte econômica, aliás, né, é um homem riquíssimo e deve saber muito bem como organiza a questão da economia. Eu acredito até que a volta dele ao poder tenha vindo muito mais porque os americanos acreditam nele como um líder que vai colocar o cenário econômico em ordem do que, eventualmente, como um grande líder diplomático. Agora, Priscila, Alckmin já leva um argumento incontestável para essa reunião, para essas conversações, que é o fato de que Donald Trump está lançando esse tarifaço em nome do protecionismo, em nome de criar condições para fomentar a indústria nacional, fechando o mercado para o excesso de produtos que vêm de fora dos Estados Unidos. Pois bem, mas há uma preocupação genuína de que até que as empresas nacionais consigam se estruturar para atender uma demanda que não vai mudar, mas a oferta vai reduzir com esse tarifaço para esses outros países, para esses produtos importados, isso vai gerar inflação. Demanda é a mesma, oferta está menor, regra de mercado. Os preços sobem. E aí quem sofre, no fim das contas, são os americanos. Sim, Lívia. Ele fez isso lá no começo, no meio, com relação ao aço, né? Ele já queria trazer um protagonismo de volta aos Estados Unidos e deixar de comprar, né, de maneira exacerbada, como ele assim faz, no caso do Brasil, né? Então, na verdade, o pessoal falou, ele fez isso para punir o Brasil. Não acho que foi isso. É claro, ele tem as rixas oriundas de eleições anteriores, mas eu acho que é devolver esse protagonismo para dentro dos Estados Unidos, fazendo com que, por exemplo, empresas que vendem o aço possam, de alguma forma, trabalhar essa venda internamente para que ele não tenha que comprar, né, do exterior. Eu acho que é mais isso. Eu acho que é, sim, um protecionismo, como você colocou, e como o vice-presidente assim também coloca. Eu não vejo
com relação a isso, eu não vejo de todo mal. O problema é o que isso vai desencadear, Lívia. Por quê? Até montar essa empresa, eu estou falando especificamente do aço, mas a gente pode trazer isso para todas as outras esferas, né, de onde ele compre produtos do exterior. Então, até ele montar essa empresa, até começar a rodar, como que fica? Eu deixo de comprar? Já que eu estou, né, de alguma forma, colocando uma maior porcentagem para poder trazer esse mecanismo de pagamento desse produto. Então, até rodar, vai aumentar o produto de alguma maneira. E aí eu acho que neste ponto seria um tiro no pé. Né? Eu não sou administradora de empresas, não sou presidente, mas olhando grosso modo, eu entendo que não é o melhor cenário você levar para poder trazer para o seu produto interno, porque isso acaba elevando a inflação, trazendo mais problema e sem contar que a gente não pode deixar de lembrar que os Estados Unidos têm um grande caráter deficitário de mão de obra. Né? Tanto é que, por causa disso, que a gente tem os imigrantes. E, só para fechar, né, com relação a essa questão do tarifácio, que é a estratégia de negociação, como a Cíntia aqui colocou, eu acho que ele mirou especificamente aqui no Canadá e no México, porque ele entende, isso eu acho, né? Que ele entende que eles são um obstáculo para, de alguma forma, eles não favorecem, não ajudam essa questão da imigração ilegal. Então, ele está mirando nisso para fazer assim, olha, vocês não vão me ajudar? Então, enquanto eu conseguir mexer com vocês, para que vocês também façam, né, me ajudem naquilo que me incomoda, que foi, inclusive, objeto de campanha dele, né? Sim, sim. Cessar essa migração. Então, ele está direcionando para aqueles países que, de alguma forma, podem auxiliar naquela demanda que ele colocou anteriormente no momento da sua eleição, Lívia. E é uma insistência, Cíntia, porque, por exemplo, essa tarifa de 25% sobre peças para essas montadoras americanas. Houve uma manifestação conjunta das próprias montadoras lá nos Estados Unidos dizendo essa tarifa de 25% sobre esses produtos, essas peças importadas aqui para os Estados Unidos, esse movimento vai encarecer demais o nosso processo aqui. Os veículos vendidos aqui, montados aqui e vendidos aqui nos Estados Unidos, vão encarecer demais. E aí ele recuou. Era uma medida que já valeria para agora e ele adiou para daqui a um mês. Enquanto isso, ele vai negociando, conversando, ver onde que dá para ceder. Vale a pena uma política como essa? Olha, eu acho que só o tempo vai dizer, né, Lívia? Porque o que a gente tem são os resultados dele no Trump 1 e agora a população aposta no Trump 2, né, para ver se isso realmente vai... o que a gente vê é que ele é um tubarão nas negociações, né? Então, essa estratégia deve ser provavelmente a estratégia que ele usa com os fornecedores dele. Ele esse morde-a-sopra. Né? Agora, se realmente isso vai dar um efeito, a gente não tem como saber. O que me parece só que causa um estresse. Né? Não deve ser fácil, por exemplo, ser funcionário dele, eu suponho. Eu imagino. Né? Deve dar um estresse, assim, aquela coisa de ou você faz, né? E só fazer uma... Eu estava aqui olhando, um telespectador me mandou um recado aqui dizendo que a fala dele não foi para os palestinos e foi para o Hamas. Então, ainda assim, só puxando esse gancho, porque a pessoa fala, só queria dar uma informação. Ainda assim, eu entendo que essa fala dita dessa forma pode causar um estremecimento desnecessário, mas agradeço pela informação extra. E é isso, Lívia, só o tempo vai dizer, né? A gente não tem como, tudo agora é futurismo, um exercício que não nos compete.